Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O tema de hoje é sedentarismo e saúde mental, com o André de Oliveira Werneck e o Rodrigo Martins Leite. Junto comigo, Gabriela Chabu. Olá, Gabi, seja muito bem-vinda, dividindo comigo a apresentação do programa. Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui com você e com todos esses convidados maravilhosos para mais esse programa. Além da entrevista com os nossos dois convidados, Gabi, nós vamos ter a participação especial da Nina Orloff e do professor Paulo Almeida. O André de Oliveira Werneck é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e em Saúde da Universidade de São Paulo. André, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Passar mais de 3 horas por dia em comportamentos sedentários piora a saúde mental das pessoas, André? Bom, foi o que nós observamos numa pesquisa que nós realizamos, que foi durante o meu doutorado, foi financiado pela FAPESP durante um estágio no exterior, no King's College London, que nós observamos que os adolescentes que passavam mais de 3 horas em comportamentos sedentários relacionados em telas no lazer, eles apresentavam maior risco para o desenvolvimento de sofrimento psicológico posteriormente. Mas isso só foi para comportamentos em telas no lazer. Então, por exemplo, nós também encontramos que alguns comportamentos sedentários educacionais, como realizando tarefas de casa ou assistindo aulas, eles eram positivos, eles eram um fator de proteção para o desenvolvimento de sofrimento psicológico. Nosso outro convidado é o Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também é colunista do Observatório do Terceiro Setor. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Muito bom estar aqui com esse time ótimo. Prazer nosso recebê-lo novamente. Eu me lembro que em entrevistas anteriores, pelo menos na última, a gente falava do uso excessivo, né, do celular e o que poderia causar, os danos que poderiam causar, né? O sedentarismo, ele tem várias dimensões, né, Rodrigo? Qual é a que pode realmente causar transtornos psicológicos no adolescente ou no cidadão comum? A discussão é bastante interessante, Joel. Acho que a pesquisa trouxe um aspecto do sedentarismo que é realmente o vilão dessa história, né? O aspecto do sedentarismo relacionado ao uso excessivo de celular, de tempo de lazer gasto com a tela, que é o que a gente vem observando com muita frequência, né? O brasileiro é um dos povos do mundo que mais perde tempo com as telas no mundo todo, né? E isso, particularmente falando dos adolescentes, é bastante preocupante porque o cérebro do adolescente está em formação ainda, né? E a adolescência já é por si só uma fase com muita tensão psicológica, com muitos conflitos, com muitas dificuldades aí de achar um lugar no mundo, de saber quem é, de saber o que gosta, o que quer fazer da vida, questões relacionadas à afetividade, à sexualidade. Então é uma época extremamente vulnerável. E quando a gente perde tempo de lazer, que poderia ser gasto com interação social, especialmente, a gente coloca o adolescente imerso numa sopa de estímulos sensoriais que ele ainda tem dificuldade para decodificar. Na verdade, a velocidade o volume desses estímulos é grande para qualquer cérebro em qualquer idade, mas para o adolescente, por conta dessa janela aí de vulnerabilidade neurológica, neurocognitiva, psicológica, isso acaba sendo muito mais desafiador, e o dado da pesquisa acaba trazendo um foco muito importante, né? Reduzir o lazer, o tempo de lazer associado a telas nessa população. André,
Eu achei muito interessante a pesquisa, eu fiquei muito curiosa para saber como que vocês diferenciaram esse tempo, como que foi feito metodologicamente falando, como que vocês mediram esse tempo que vocês depois identificaram como um tempo positivo e esse tempo gastos na tela como um tempo negativo. Bom, essa eu acredito que foi uma das principais pontos fortes do estudo, que foi a maneira de como o comportamento sedentário foi mensurado. Porque ele foi mensurado por um diário, onde os adolescentes reportavam, no intervalo a cada 10 minutos, qual atividade eles estavam praticando na maior parte dos últimos 10 minutos. Então, eles responderam isso por meio de um aplicativo no celular, ou por meio de uma página dentro do site da pesquisa, ou por papel. Então, a maior parte dos adolescentes, eles preferiram responder pelo aplicativo no celular, mas alguns responderam em papel ou pela internet também. Então, eles relataram esses slots de tempos a cada 10 minutos de atividade. Então, por meio disso, nós conseguimos identificar diversas atividades de comportamento sedentário que o adolescente passava ao longo do dia. E, a partir disso, nós classificamos. Nós fizemos análises por atividade, mas também por domínios maiores. Então, por exemplo, pelo tempo em telas no lazer, ou pelo tempo educacional, ou pelo tempo em atividade de comportamento sedentário fora do lazer, em outro tipo de comportamento sedentário. Então, essa foi uma questão muito única dessa pesquisa, que é uma corte de dados de adolescentes que nasceram no Reino Unido, e que é realmente uma questão muito única dessa corte pela dificuldade de operacionalização desse tipo de coleta de dados. A solidão é uma característica do homem moderno, Rodrigo. Agora, na era digital, até no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, por exemplo, eu fui tirar minha CNH e o rapaz que estava me atendendo lá no posto falou: você não precisa mais dela, você coloca no seu celular, se alguém pedir, você mostra aqui. Ou seja, é uma ferramenta que já foi incorporada no teu dia a dia, no teu cotidiano. Como é que a gente percebe se nós estamos usando adequadamente o tempo e como a gente vive sem o celular, né? A minha geração ia para a praça, né? Hoje, a geração dos jovens fica diante da tela do computador ou mesmo do smartphone. Como perceber se isso é sadio ou não, já que essa ferramenta é utilizada no nosso dia a dia com muita frequência? Sem dúvida, Joel, a gente está diante de um desafio enorme, né, na sociedade, né? Inclusive, para quem tem uma série no Netflix atualmente que se chama Adolescência. A gente teve acesso à primeira temporada dessa série e ela mostra, inclusive a série é filmada no Reino Unido, curiosamente, né, onde foi realizado o estudo do André. E ali mostra, né, uma situação grave ali de saúde mental, violência, feminicídio, né, uma situação um crime que aconteceu, e começa a mostrar a dificuldade que o sistema educacional tem de acessar o adolescente, a dificuldade que as instituições têm, que os profissionais de saúde têm. De fato, os adolescentes, eles por estarem imersos no mundo virtual mais tempo, eles acabam desenvolvendo uma nova linguagem ali, um novo código de comunicação. E é um código muito rápido, um código muito direto, muito agressivo, sem supervisão, e isso acaba, sem sombra de dúvida, expondo os adolescentes a questões de saúde mental, comportamentos aí antissociais e etc., né? Então, de fato, eu acho que a gente não consegue mais viver sem o celular, e a gente precisa, inclusive do pessoal da tecnologia, nos mostrar saídas para que a gente possa usar a tecnologia, já que ela é indissociável aí da vida cotidiana, de uma forma mais saudável. Eu acho que a pesquisa caminha nessa direção, né? Se você usa a tecnologia para estudar ou para outro tipo de interação, isso acaba sendo um fator protetor. Então, já que a gente é mais solitário, a gente tem mais dificuldade de fazer essa rede social, e os adolescentes nitidamente também têm essa dificuldade mais ainda, a gente precisa de caminhos transdisciplinares, eu diria, para que a gente possa
lidar com essa questão de uma forma que não seja uma volta ao passado, que não é mais possível, mas que a gente consiga um uso positivo da tecnologia de alguma forma, né? Eu acho que a questão do tempo educacional aí é uma pista importante aí de como a gente pode usar o nosso tempo com a tecnologia de uma forma positiva, construtiva, uma forma que seja saudável. Nossa, Rodrigo, esse comentário aí para mim foi muito importante, porque eu me considero muito dependente da tecnologia. Eu tenho um tempo médio de uso do celular bem alto, né? E a gente pensar só no tempo, por exemplo, você passa logada no celular 5, 6 horas por dia. E aí eu fico, meu Deus do céu, será que eu não tenho mais jeito, não tenho mais volta? Mas é importante, achei super interessante a gente qualificar esse tempo, né? Para que a gente está usando esse celular? Né? Então, estou usando o celular muitas vezes para trabalhar, para me conectar com vocês, para fazer o programa do Brasil ODS. Então, achei super importante a gente qualificar esse uso, como que a gente diferencia, né? O uso ruim e o uso que tudo bem, o uso que está protegendo. Como é que a gente diferencia isso? Acho que é super importante a gente ter essa discussão. O quanto que é uma dependência e é um fator negativo, e o quanto que é aí uma coisa, como que é para você, Nina, Paulo, que estão com a gente, nossos comentaristas, como que é o uso do celular para vocês? Então, se eu puder comentar, bom, primeiro, parabéns, André, muito interessante essa pesquisa e o relato, né, trazer a público essa pesquisa é muito importante, o que o Rodrigo comentou, muito bom, Joel, a Gabriela, querida, é muito prazer estar aqui com vocês e com todos que nos acompanham, mas vejam que eu acho que o que a Gabriela está trazendo é uma questão para os adultos, vamos pensar assim, um problema diferenciado para as crianças, porque falaram que até nas creches, às vezes, distribuem telas para que as crianças se ocupem ali, para não ficar, né, fazendo alguma bagunça, alguma questão que eles estejam atrapalhando, vamos dizer, o dia a dia, entre aspas, da creche. Mas os adolescentes, especificamente, as adolescentes, a gente tem uma preocupação enorme, porque a gente entende que é uma faixa etária um pouco desprestigiada na nossa saúde, assim, porque a mãe leva a criança para o médico, o adulto doente vai, né, ele está com alguma questão, ele vai. Então, a gente aprendeu muito, nós estamos acompanhando a doutora Albertina Takeuchi, e estamos fazendo uma parceria importantíssima pelos adolescentes, porque um adolescente que não esteja não digo na saúde perfeita, porque eu acho que não sei nem se existe isso, mas na sua saúde mental, na sua saúde, na preocupação de se tornar um adulto saudável, né? Um adulto que possa interagir, que possa assumir funções, que possa se conectar com outras pessoas. Então, nesse sentido, que a gente preza muito dentro dos ODS, né? A gente tem o ODS 3, que nós estamos tratando aqui, e o ODS 4, que é da educação, o 3 da saúde e bem-estar, e o 4 da educação, e a gente quer expandir essas rodas de conversa das casas do adolescente. Agora, dia 7 de abril, teremos o Dia Mundial da Saúde, né? Então, a gente quer que os adolescentes, a luz para os adolescentes, a gente tem o plano plurianual esse ano das prefeituras, que tal a gente colocar essa pesquisa do André, todos esses comentários que o Rodrigo está trazendo, para que os prefeitos apoiem, que a gente tenha mais ebiatras, que são esses médicos que trabalham especificamente com essa faixa etária, que a gente tem muito poucos, né? Então, o adolescente para a gente, eu acho que está muito desprestigiado, assim, para a gente poder justamente ter uma oportunidade para que eles possam interagir, falar, se colocar, e são tantas as questões que vão surgindo, né, a partir desse... É verdade, Nina. Desse trabalho do André, né, que, assim, como... O que eles fazem quando estão nas telas, né? Então, quem sabe essas rodas de conversa e a gente, um trabalho com os adolescentes, a gente possa realmente melhorar e qualificar isso.
O André trouxe o Rodrigo trouxe uma sugestão de uma série, né, na Netflix, sobre adolescência. Eu me recordo que alguns anos atrás tinha a Baleia Azul, que ensinava os jovens a se suicidarem, né? Então, a utilização dessa ferramenta é fundamental para que a gente descubra, né, várias possibilidades para ocupar o jovem, para que ele não exagere, não fique na frente da tela e use excessivamente o celular. Quero ver você, Paulo. Vamos lá, ótimo. Eu concordo aqui com a fala da Nina e, de fato, é super oportuno essa possibilidade, né, conversar com o Rodrigo, com o André, com esses comentários maravilhosos. E me preocupa um pouco, diante do que nós falamos, apesar, né, dessa lógica de ODS, fortalecimento, na verdade, de políticas públicas para incentivo de uma abrangência maior da escuta, né, dessa população, dessa parte da população tão importante que, digamos aqui, os jovens, né, mas a questão cultural que a sociedade passa também, por conta dessa indução, né, de condução de uma vida pautada na tecnologia, nas telas, né? Isso, o trabalho remoto, né? Isso cria uma perspectiva, e eu acho que esse é um aspecto super importante quando a gente pensa na ligação, né, da saúde mental dos adolescentes jovens, da saúde mental do adulto e, consequentemente, da nossa população idosa, né? O Brasil vai ter uma população idosa daqui a uns anos, e como isso se caracteriza dentro de um aspecto social que, de certa forma, nós seguimos uma manada, né, de não pensadores globais que ganham muito por isso e, consequentemente, a gente acaba tendo respostas, né, que afetam a saúde mental das pessoas e realmente o adolescente, o jovem, no meio desse caminho, fica perdido. É importante destacar, né, o Brasil tem um sistema de saúde que poderia apropriar-se melhor dessas iniciativas científicas, mas, consequentemente, vem da participação social nesse processo. O olhar do setor do mercado, de uma certa forma, né, como abrange isso, principalmente depois da pandemia, de forma que tornou o trabalho, o home office, né, como uma alternativa, e hoje a gente percebe que já não é mais. Então, o jovem ali, intermediando aí uma idade que vai trabalhar, e aí voltando um pouco para o nosso cenário brasileiro, qual seria talvez a perspectiva dele de não atender a essa demanda das telas? Porque ele está sendo cada vez mais conduzido, não só na questão do lazer, mas também na atividade profissional, a se manter diante de telas. A Gabi levantou às 6 horas, conheço pessoas que trabalham, estudam, se divertem em tela. Se a gente parar para pensar em tempo útil do dia, ele vai passar provavelmente 10 horas. Com essa dependência, né, Paulo? Pois é, e a atividade... Essa dependência que cria, o sedentarismo com certeza vai aumentar, né? Exato, nós temos uma população que se exercita, né, pelo menos menos de um terço, se exercita como a OMS desejaria, né, cerca de 150 minutos por semana. Então, daí o nosso grande desafio. Penso que os ODS podem nos conduzir, né, como Nina levantou, esse envolvimento, principalmente nos municípios, né, de forma a tornar essa questão concreta, real, mas principalmente como um sinal de grande alerta, uma pesquisa do André levanta. A palavra de ordem é políticas públicas, né? Vai estimular o jovem e o adulto a saírem das telas e ir para as ruas, né? Joel, a gente está tendo essa discussão no momento em que a gente teve a proibição do uso dos celulares nas escolas. Então, a gente está tendo essa discussão no momento em que a gente está reconhecendo que a gente não está sabendo fazer um bom uso do celular, o que, pelo menos, dentro das escolas, né, o celular não está sendo usado para isso que o André está dizendo, que é um uso positivo, que pode proteger a saúde mental, que é para realmente estar em aula ou para realmente explorar os recursos educativos, né? Então a gente está dizendo não vamos proibir, porque a gente não está sabendo fazer um uso saudável do celular nas escolas. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Fortaleza ganha título internacional de cidade saudável por combate à poluição. Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News.
Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Brasil, é uma das ganhadoras do prêmio Parceria para Cidades Saudáveis 2025. A premiação ocorreu em Paris, na França, fruto de uma colaboração entre a Organização Mundial da Saúde, OMS, a Bloomberg Philanthropies e a Vital Strategies. Também foram premiadas as cidades de Córdoba, na Argentina, e Manchester, no Reino Unido. Fortaleza venceu por estabelecer a primeira estrutura legal da cidade para a vigilância da qualidade do ar. O decreto de 2023 garante o monitoramento local dos poluentes atmosféricos para estimar seu impacto na saúde dos moradores. Também foram instalados sensores de baixo custo para melhorar a coleta de dados. O objetivo da Prefeitura é elaborar políticas municipais sobre redução significativa da poluição do ar. Já a Argentina, Córdoba, aprovou uma nova política comprometendo a cidade a promover ambientes saudáveis de alimentação escolar, eliminando bebidas açucaradas e adoçadas artificialmente e produtos ultraprocessados de todas as escolas até 2026. O programa beneficiou 26 colégios até o momento, atingindo 15 mil das 138 mil crianças no ensino fundamental. Manchester expandiu o número de áreas sem fumo ao ar livre como parte dos esforços para reduzir o tabagismo, incluindo a abertura de um parque com 6,5 acres, onde não é permitido fumar. A cidade britânica também realizou uma série de consultas comunitárias e oficinas com moradores para que eles ajudassem na tomada de decisões. Os ganhadores do prêmio foram escolhidos porque fizeram progressos concretos na prevenção de doenças crônicas, dando um exemplo que pode ser replicado em outros lugares. Segundo a OMS, as doenças não transmissíveis, incluindo problemas cardíacos, câncer e diabetes, são responsáveis por mais de 75% de todas as mortes no mundo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Olha que boa notícia, Rodrigo. A cidade mais saudável do Brasil é Fortaleza, que ganhou um prêmio internacional. De que maneira a gente poderia fazer políticas públicas que estimulassem os jovens e os adultos para o diálogo, ocuparem espaços públicos para conversarem e para não deixarem de ficar reféns, né, do celular e dos equipamentos eletrônicos? Creio que o primeiro passo é ouvir a parte interessada que a gente nunca ouve, ouvir os adolescentes. Eu vou retomar essa série da Netflix porque ela mostra exatamente isso. Os adolescentes, e a Nina reforçou isso, os adolescentes não são ouvidos. A gente não entende qual o universo que eles estão habitando, por onde eles estão transitando nas redes, quais são os códigos, qual é a cultura, né, que se instala. Nessa série da Netflix mostra muito a questão da cultura incel, né? Eu acho que a série vai se aprofundar nessa questão. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender, mas existem outras subculturas que proliferam aí nas redes que a gente precisa entender, e a gente só vai entender a partir do momento que a gente ouvir o adolescente e ele nos disser o que ele vê, de que forma ele vê, por onde ele está transitando. A gente precisa rastrear, né, entender os caminhos pelos quais ele percorre na rede, né? É isso que a gente ainda não sabe. A gente olha assustado, a gente vê as consequências muitas vezes trágicas desse uso excessivo de telas, mas a gente acaba não entendendo por onde passa. Então, de fato, eu acho que tem que ser uma política pública que nasça dos adolescentes, do entendimento das famílias em relação a isso. Eu creio que proibir o celular você também perde a oportunidade de discutir formas de uso positivo da tecnologia, já que ela é inevitável, já que ela é irreversível. Então, eu creio que as escolas precisam estar envolvidas, a saúde, e também as empresas de tecnologia, sem sombra de dúvida, elas precisam ter um accountability sobre o resultado da ação delas no mundo. E acho que isso precisa caminhar junto. É uma política pública aí também com participação de entes privados cuja relevância no mundo hoje em dia é muito grande, né? Os grandes conglomerados aí de
de mídias sociais, de tecnologia digital, elas também precisam responder por isso, elas precisam investir nisso, elas precisam ajudar o Estado a elaborar uma política pública que seja de fato abrangente e elas produzir também ferramentas tecnológicas que coadunem com os valores e com a missão dessa política pública voltada para as consequências negativas desse uso excessivo, né? André, a partir da sua pesquisa que você ouviu jovens ingleses, o que você pensa como solução para evitar o uso exagerado de equipamentos eletrônicos por jovens e adolescentes? Bom, essa eu acho que é a principal pergunta, né? Não só como, mas só que também como implantar, né, uma intervenção tão grande, né? Porque eu realmente concordo muito, eu acho muito interessante o que o Rodrigo trouxe sobre essa questão de ouvir os jovens, né, sobre o que eles enfrentam, as barreiras que eles enfrentam para a diminuição, por exemplo, desse tempo, ou a transformação desse tempo em outras atividades mais engajantes, ou mesmo educacionais, né? Então, na área da educação física hoje existem muitas intervenções, porque no passado a área da educação física era muito pautada no exercício físico, principalmente na atividade física, e intervenções quadradas, assim, entre aspas, onde o pesquisador definia a frequência, a duração, a intensidade da atividade, e era uma coisa pré-programada do pesquisador, né? Que teoricamente seria o ideal do ponto de vista biológico, mas só que do ponto de vista pessoal e social não funciona, porque é realmente o que o pesquisador pensou, né? Então, mais recentemente na área da atividade física tem aumentado o número de intervenções que são co-criadas com os participantes, então onde os participantes são ouvidos, quais são as necessidades, as barreiras, os pontos que poderiam auxiliar na intervenção, e isso realmente é primordial, né, para a redução desse tempo de tela no lazer. Então, realmente eu acho que cada contexto tem que ser estudado, inclusive cada contexto social, porque também dizer que aumentar, por exemplo, o número de atividades extracurriculares é fácil em determinado contexto, mas em outros contextos não é fácil, não é possível. Então, eu acho que tudo isso tem que ser estudado e ainda formas de intervenções também têm que ser estudadas, porque tem que ser testados diferentes tipos de intervenções. Então, ainda tem muito o que ser feito ainda para chegar numa resposta, né? Como fazer isso. É verdade, André, mas eu não tenho dúvida que também estimular atividades culturais entre os jovens é fundamental para que eles acabem com essa dependência em relação ao celular. Gabi, tem um destaque 2 que eu gostaria que você fizesse? Lógico, vamos lá. Vamos para mais um destaque. O Brasil ele é o país mais sedentário da América Latina e o 5º no ranking mundial de sedentarismo. Então, cerca aí de 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil por conta de doenças relacionadas ao sedentarismo. E São Paulo é considerada a capital mais sedentária, socorro. Segundo o IBGE, 47% dos adultos e 84% dos jovens são sedentários no Brasil. O que a gente pode fazer? Pergunto aí não só para os nossos entrevistados de hoje, mas para os nossos comentaristas também, como que a gente faz para diminuir esse comportamento sedentário, né? Assim, como que a gente estimula, porque a gente viu aí que o sedentarismo pode afetar até a saúde mental. Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar pelos nossos convidados, depois a gente passa para os nossos colunistas. Esses números são muito interessantes. Eles são números de atividade física, né, que seria diferente do comportamento sedentário, que seria a questão do movimento realmente, né, mas são números muito preocupantes e, de certa forma, até eu me sinto um pouco envergonhado, porque eu sou profissional de educação física, né, de ter esse número no país, né, mas, realmente, assim, só uma explicação, assim, um contexto, né, para o número de mais de 80% dos adolescentes inativos, esse número é baseado num ponto de corte, que é baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas é um ponto de corte bem rígido, porque ele é de pelo menos 1 hora de atividade física por dia, todos os dias da semana. Então, se tem algum dia que o adolescente não pratica, ele já é classificado como inativo. Então, só para ter um contexto de por que tão alto, mas de qualquer forma... Porque surpreende muito, viu, André? 84% dos jovens são sedentários.
Exatamente, surpreende muito, mas só que, então, mesmo em países onde os jovens são bem mais ativos do que aqui, ainda assim, esse percentual é mais do que 60%. Eu acho que não tem nenhum país que tenha um percentual menor do que 60% de nativos, com esse ponto de corte. Mas, de qualquer forma, é um dado muito preocupante e mostra que medidas precisam ser adotadas para a prática de atividade física, né? Então, um ambiente, né, começando por um ambiente que auxilia essa prática de atividade física, principalmente no lazer, que a maior parte dos estudos vem encontrando que o domínio do lazer é onde tem a maior proteção para diversas doenças. Então, por exemplo, melhoria de parques, construção de parques, áreas livres que propiciam a prática de atividade física no lazer. Então, por exemplo, São Paulo não ter uma baixa prática de atividade física não me surpreende muito, porque não tem muitas áreas assim de prática de atividade física em São Paulo comparado a outras cidades. Então, Fortaleza, por exemplo, como acabou de dizer, Florianópolis, Rio de Janeiro, que seja. E então precisam mais medidas governamentais. Então, por exemplo, a questão de política, atualmente no Brasil não existe uma política para a prática de atividade física. Então, como existe, por exemplo, uma política para alimentação, não existe uma política para a prática de atividade física. Então, acho que precisa, desde o básico, de ter, primeiramente, uma política para a promoção da atividade física e depois uma questão mais institucional de como promover a atividade física na população seria de extrema importância. Rodrigo, a gente sabe que é muito difícil sensibilizar o jovem, né? Por vários motivos, né? Como saber se o meu irmão, meu filho, meu sobrinho está exagerando e esse exagero está mexendo ou criando problemas psicológicos e ele tem, por exemplo, que buscar ajuda? Isso é bastante importante, Joel. Os sinais para que quem está em volta observar se a coisa saiu do aceitável, né? Se já existe um sofrimento psíquico, né? O que a gente recomenda de forma geral é observar a mudança do padrão anterior, né? Se o adolescente era um adolescente mais falante, mais comunicativo, sociável, e ele deixa de ser, por exemplo. Ou se ele tinha uma série de interesses e ele abandona abruptamente esses interesses. Se ele era um adolescente calmo, tranquilo, respeitoso, e de repente ele fica hostil, agressivo, irritado, se ele fica mais isolado. Então, são mudanças de padrões anteriores, né? É algo que chame a atenção do familiar ou do professor ou de quem convive com o adolescente e fala, opa, ele está diferente, ele mudou, ele era uma coisa e se tornou outra. E, em relação ao tempo, de fato, ter uma aproximação dos pais, né, e dos professores, né, de também perguntar ativamente, né, de fazer com que o adolescente entenda quanto tempo ele está perdendo do dia dele com as telas, né? Isso é bastante importante. A gente vive uma situação em que os pais também são dependentes de telas, né? Então, os pais também não têm essa autocrítica. Então, como é que eles vão perceber esse problema nos filhos, né? Então, eu acho que é uma discussão muito mais ampla do que parece, né? A gente precisa, pesquisas como a do André, precisam ganhar, de fato, o espaço público para que a gente caminhe no sentido também, eu acho que além de uma política voltada para a atividade física, que também não faz falta, uma política voltada ao uso racional da tecnologia, né? Também a gente precisa disso. E atuar isso de uma forma mais abrangente. Eu acho que o Reino Unido tem iniciativas mais concretas já há um certo tempo em relação a isso, e aqui a gente está só lidando com a gente nem de uma forma reativa, a gente está conseguindo respostas, né? Então, acho que, de fato, a gente precisa construir isso, como eu disse, de baixo para cima, envolvendo os adolescentes, as escolas, a política de educação, a política da saúde, de uma forma intersetorial, e pensando os recortes populacionais, sociais, como o André falou, né? Uma coisa é uma estratégia voltada para um adolescente de classe média alta, outra coisa é para um adolescente de periferia, de um adolescente sem espaços públicos de lazer, sem opções, e que acaba, muitas vezes, tendo a tela como o grande fornecedor de lazer, e muitas vezes esse lazer acaba
gerando sofrimento. A palavra de ordem, né, é o uso racional dos equipamentos eletrônicos. Mas antes de ouvir o Paulo e a Nina, Gabi. Eu ia convidar o Paulo e a Nina junto com uma reflexão, junto com uma provocação, que é, eu, como coordenadora de educação ambiental na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, tenho que puxar a sardinha e dizer que a gente tem 119 parques na cidade de São Paulo, 46 centros esportivos. Como é que a gente faz para levar esses jovens a ocuparem esses espaços? Porque a gente tem muitos espaços. Como que a gente faz para mudar essa cultura? O que está faltando? Será que eles não se sentem seguros nesses espaços? Será que é uma questão de segurança pública? O que está por trás deles não saírem da casa deles para ocuparem esses espaços, né? Eu queria escutar o Paulo e a Nina aí, de como que eles acham que a gente, né, setor público, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, pode fazer para levar os jovens para esses espaços. E eu acrescento mais uma pergunta na colocação da Gabriela, que seria esse também um dos motivos que os ODS não atingiram o seu cumprimento aqui no nosso país, os 17 objetivos da Agenda 2030 e as 169 metas? Bom, eu gostaria primeiramente de dizer que a gente agora tem um ODS a mais, que é o 18º, a igualdade étnico-racial, que é muito importante. O Rodrigo citou que a gente tem uma questão das áreas centrais, população mais assistida. Nina, deixa eu te interromper. Sim. Então, não são mais 17 ODS? São 18 agora. Nós estamos há 5 anos do cumprimento da Agenda 2030 e acrescentamos, a partir de agora, mais um ODS. Mais um ODS. E eu gostaria de ressaltar que não é que a gente não esteja cumprindo, porque metas têm esse desafio. Se você coloca uma meta muito impossível de ser atingida, né, aí a gente fica parecendo que até está frustrado, né, e outras que a gente deveria ter atingido, aliás, muitas a gente atingiu, e a gente sempre defendeu que nós não queremos atingir, a gente quer superá-las, porque meta é meta, a gente pode estar caminhando para o caminho, mas não está perfeito. Mas eu gostaria de trazer, primeiro que, como o Rodrigo falou, o diálogo para essas rodas de conversa que eu estou defendendo aqui, né, a oportunidade do diálogo, especialmente nas áreas periféricas, por isso que eu acho que o SUS tem um papel e as escolas públicas, para que possam externar as suas questões, porque senão eles querem buscar todas as soluções realmente no seu telinha, né, achando que tudo vai ser resolvido, mas que a gente precisa ter esse acompanhamento de profissionais qualificados, para que não façam repressão a uma questão que possa estar perturbando nossos jovens, para que eles possam ter segurança de que eles podem falar e que vão ser ouvidos e que vão ser respeitados e que vão se tornar pessoas melhores com tudo isso. A outra sugestão que eu estou trazendo também é um jogo que eu conheci recentemente, que é muito legal, ele é de livre uso, chama Avangarden. Esse jogo, ele é com telinha, com celular, só que os jovens vão mapear nas árvores no entorno das escolas, dentro das escolas. Eles estão lá nas escolas e não conhecem as árvores que tem e no entorno, e é um jogo ganha-ganha, onde que vai mapeando, vai trazendo informações sobre as espécies, a florada, e eles saem em turminha, porque eles são muito, né, gregários ali, fazendo esse jogo, né, que é com celular, só que eu acredito que, como o André falou, qualificado, né, para uma outra relação com o seu celular, com a sua telinha, né. Busca outras possibilidades a partir do celular, para dialogar com seus colegas, ou até mesmo com a natureza, né? Exatamente. E, por último, ressaltar um programa da Prefeitura de São Paulo, que é o Viva o Verde, que é justamente um programa maravilhoso para incentivar, eu acredito que ele vai ficar pronto logo, assim, redondinho, mas já tem muitas etapas vencidas, fizeram pesquisa em todos os parques, conversaram com as pessoas, e eu achei incrível, gente, para incentivar principalmente o uso dos parques por mulheres e meninas.
o ODS 5, igualdade de gênero, porque observaram que os meninos e os homens frequentam mais. Aí eu acho que, como a Gabi falou, acho que os homens têm mais segurança, e aí vão lá jogar bola, passear e tal, e as meninas ficam tímidas, e as mulheres ficam muito presas nas suas horas, entre aspas, livres, a cuidar da casa, em vez de frequentar os parques. Nossa. E isso também incentivo que todo mundo conheça o jogo Avant Garden, que pode ser baixado, e conhecer o Vivo Verde, é só entrar lá, o Vivo Verde, tem muitas pesquisas. Eu acho que é uma referência para outros municípios, para que realmente se use o espaço público existente, porque é isso que a Gabi falou, temos espaços, mas eles não são utilizados, de repente aí a pessoa fica mais presa na telinha, então faz parte das políticas públicas e é o papel do cidadão, da cidadã, né, Joel? O terceiro setor, a gente tem que fortalecer para que, empurrar um pouco, né, o pessoal dos governos locais para que isso aconteça. Olha, a Lina está lembrando uma coisa importante. Há já projetos que estão sendo desenvolvidos para a inclusão. Por exemplo, no caso do que ela acabou de falar, de meninas e mulheres em atividades na natureza, na frequência dos parques da nossa cidade, que não são poucos, como a Gabi acabou de mencionar. Que riqueza, né, André? A partir da sua pesquisa, a gente está vendo que já estão sendo produzidas iniciativas. E sempre aquelas pessoas que estão interessadas no cumprimento dos 18 ODS. Certo, Paulo? Certo. Bom, Joel, essa questão 17 e 18 a gente pode voltar a debater um pouquinho mais, né? Eu acho que é uma questão que tem uma localização dos ODS no Brasil, né? Então o ODS 18 ele vem para agregar, sem dúvida alguma, mas ainda é dentro de uma perspectiva da inclusão que o Brasil pode fazer para o Brasil. Por isso que a gente ainda trabalha muito com esse número 17, né? Mas aqui no Brasil, 18 é um número melhor hoje, né? De qualquer forma, usando a sua lógica sobre palavra de ordem, né? Eu diria que a palavra de ordem é a integração, né? Como foi bem colocado, a questão, né, para a utilização do espaço, ela não é só ter o espaço, mas é permitir também o acesso a ele. Segurança pública passa por isso, o sistema nutricional, para que os adolescentes, os jovens, possam usufruir disso, essa discussão de gênero é extremamente importante, né? O que nós temos de política pública para incentivar essa integração, e penso que essa grande possibilidade de integração se faz pela educação. Então, ainda que não tenhamos uma política pública sobre educação física, o sistema educacional sempre foi pautado, né, dentro das suas políticas, com esse tipo de atividade. E essa é uma carência, né, brasileira enorme. Eu penso que no sistema educacional é dedicado pouco tempo à atividade física. Quanto tempo, numa semana, um jovem tem de aulas de educação física com um profissional dedicado, conhecedor das possibilidades? E quanto, de certa forma, nós docentes, né, professores, também não nos apoiamos nas telas para o desenvolvimento da educação que poderia ser feita em outro ambiente, em outro local. Eu digo isso porque, de fato, é uma questão cultural que a integração depende das políticas públicas, mas também do engajamento das pessoas, das famílias e a compreensão disso, né? Ter uma quadra, uma praça, né, com uma estrutura de esporte, por exemplo, dentro de uma proximidade de uma escola, não impede que a própria escola mantenha essa possibilidade. Então, manter, né, o espaço de esporte para lazer dentro das escolas no final de semana, por exemplo, é uma atividade que o Estado cultivou por um tempo, mas me parece que perdeu o foco e a energia. Mas é algo muito importante. Esses espaços, em algumas situações, ficam fechados no momento do lazer, especificamente, né, tradicionalmente, nos finais de semana. Isso tudo nos coloca a compreender também esse ODS 4, né, essa questão da educação dentro desse processo, e eu diria até o ODS 17, como que o incentivo à parceria, que essas políticas públicas possam ter mais envolvimento da sociedade como um todo, e aí o terceiro setor é fundamental nisso, né, para que a gente tenha uma alternância desse processo. Essa qualidade do tempo, né, da concentração, do sedentarismo, da própria nutrição, acho que compõe um grande movimento que deve ser integrado. Aí, para usar a tua colocação das palavras de ordem, tá bom? É isso aí, Paulo. O Brasil é um dos países com o maior número de dependentes digitais.
afetando a saúde mental, física e social. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2018, reconheceu a dependência digital como um transtorno mental. De acordo com o relatório Digital 2024, os brasileiros passaram 9 horas por dia nas redes sociais. Com os Score, classifica o Brasil como o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo. Dados da Anatel revelou que o Brasil encerrou janeiro de 2025, agora, 2 meses atrás, com 263 milhões de celulares. Já temos uma epidemia de pessoas com dependência digital, Rodrigo? Sem dúvida. E a gente já começa a ter dependências secundárias à dependência digital, que é a próxima epidemia que a gente vai se deparar logo mais é a dependência dos jogos digitais, das bets, do jogo do tigrinho. Isso é outro tema que a gente vai ter que falar por aqui logo mais. Então a gente vai tendo aí agravos aí relacionados ao uso da tecnologia, né? Gabi, eu gostaria que você chamasse a nossa enquete. Bora chamar a enquete, então. Então, a gente faz sempre uma enquete, todo o programa, toda semana. A gente tem uma enquete sendo realizada no Instagram. Então, vocês, ouvintes, seguidores, podem fazer perguntas aos entrevistados. E a pergunta da nossa enquete foi: você faz exercícios físicos com frequência? E aí, 48% responderam que sim. E 52% responderam que não. E aí? Será que os dados do IBGE estão errados? Ou será que os nossos ouvintes estão achando que 2 vezes por semana tá bom? Que o Joel falou que ele não é sedentário porque ele faz exercício 2 vezes por semana. Além das caminhadas. Não, além das caminhadas aí tudo bem, porque o André estava dizendo pra gente que para não ser sedentário, segundo a OMS, você tem que praticar aí 150 minutos de exercício por semana, o que é bastante coisa, né, gente? Então, será que os nossos convidados, os nossos ouvintes, são uma parte do público que realmente está acima da média aí? Ou será que a gente está com a régua muito baixa para não se sentir sedentário? O que você acha aí? Você sabe, Gabi, o tema do programa é tão instigante que a gente só tem mais 10 minutos para conversar, para eles responderem, para a gente fechar a enquete. André, você já fez uma meia-culpa, né, como professor de educação física, mas parece que os seguidores do observatório têm um índice menor de sedentarismo, está quase igual, quase 50%. Então, no caso nosso aqui, a gente não está tão grave como a maioria da população brasileira. Tem uma pergunta aqui, eu queria que você e o Rodrigo respondessem rapidamente, por 10 minutos, depois nós temos as considerações finais da Nina e também do Paulo. Quais são os tipos de sedentarismo? A Renata pergunta. O sedentarismo, ele é porque na área da educação física a gente considera que existe a inatividade física, que é quando a pessoa não pratica a atividade física o suficiente em relação às recomendações da Organização Mundial de Saúde, que hoje é 420 minutos por semana para adolescentes e 150 para adultos. E daí tem a questão do elevado tempo em comportamento sedentário, que daí nós chamamos mais de sedentarismo, que é a questão de ficar muito tempo sentado, isso de maneira geral. E para isso não tem uma recomendação. A recomendação é tentar evitar ao máximo o tempo em comportamento sedentário, principalmente no lazer, mas não existe uma recomendação, um número mágico, como tem um número mágico na atividade física. Ou seja, mas você citou pelo menos 2 tipos, aquele que as pessoas não fazem nada e aquelas que elas se movimentam um pouco. E é possível ter os dois, né? Então é possível a pessoa ter um elevado comportamento sedentário e ser ativa ao mesmo tempo, que é o meu caso, por exemplo. E tem como não ser ativo, mas ter um baixo comportamento sedentário. O Gabi, no próximo programa a gente vai perguntar para os convidados e para os colunistas se eles praticam atividades físicas. Você é um dos poucos entrevistados, André, que é honesto, né? E já falou que você não é uma pessoa ativa.
embora seja professor de educação física. Rapidamente. Eu sou ativo. Eu só fico muito tempo sentado, mas sou ativo. O sedentarismo afeta a saúde mental? Rapidamente, Rodrigo, por favor. Sem dúvida, os estudos já consolidados mostram que o sedentarismo se associa à depressão, ansiedade, e a gente costuma prescrever atividade física como um remédio coadjuvante às prescrições médicas, à psicoterapia, enfim, né? A atividade física é remédio para a saúde mental, inclusive, né? A gente precisa deixar isso bem claro também. Essa é a pergunta do Paulo. Se você quer participar fazendo perguntas do nosso programa, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou nos seguir nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Vamos chamar o Lucas Neves, direto da redação, que tem as informações. Destaques da semana no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque do nosso site na última semana. Em evento, Instituto Semeia afirma que turismo ajuda na preservação dos parques naturais. Campanha da Cruz Vermelha São Paulo enviou mais de 1 milhão de toneladas de doações para as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Quinta edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade divulga resultado dos vencedores. E fisioterapeuta alerta que nenhum idoso está isento dos riscos de queda. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Até a próxima, Lucas. Você volta na próxima semana. André, eu queria suas considerações finais. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da sua pesquisa e do diálogo que nós tivemos aqui no programa de hoje? Bom, eu acho que o diálogo foi muito, muito interessante, ouvir a colocação de todos. Eu acho que essa questão da integração da pesquisa com as políticas públicas é de extrema importância. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir a questão de trabalhar a desigualdade de gênero na utilização dos parques. Eu acho que isso é de extrema importância. E eu acho que só por meio desse diálogo que é possível a questão de promoções de políticas públicas que são realmente efetivas para aumentar a atividade física, reduzir o comportamento sedentário. Então, eu agradeço novamente pelo convite. O prazer foi nosso e obrigado pela entrevista. Agora vamos para os nossos colunistas. Paulo, para fechar a sua participação, eu queria explorar o seu poder de síntese como professor. Um destaque final. 2 palavras: política pública e integração. É esse o grande jogo, é a possibilidade do envolvimento das pessoas e abaixo o sedentarismo. Vamos às atividades físicas positivas. Nina. Eu queria lembrar que tivemos o Dia Mundial da Água e teve muitas ações dos nossos parceiros do Movimento ODS nas praias com os jovens. Então, acho que essas atividades também precisam ser incentivadas. No Japão, tem até uma expressão que os médicos prescrevem: banhos de floresta. As pessoas precisam de banhos de floresta. Eu não sei como é a palavra em japonês. E, por último, lembrar que o Observatório do Terceiro Setor não é só observatório. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. E eu sou uma pessoa que deixei de ser sedentária, agora estou praticando pilates, incentivo todo mundo a fazer exercício, caminhar. Então, eu acho que o Observatório Terceiro Setor sempre traz esse incentivo para que a gente possa sempre melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigada, agradeço. Aqui a Gabi pedindo a palavra. Nós que agradecemos, viu, Nina? Você trouxe iniciativas muito importantes. Nós temos mais um ODS, que é o 18, e também lutando pela presença das mulheres e das meninas nos parques da cidade. Suas conclusões finais, Rodrigues, que bom falar com você novamente. O que nosso psiquiatra diria para a gente vencer esse obstáculo de usar excessivamente o celular e não transformar esse uso numa doença mental? A gente precisa entender quem usa a tecnologia, a gente precisa entender os caminhos, entender as
digamos, as subculturas que estão presentes aí nas redes sociais, para que a gente possa mergulhar nesse universo e que a gente consiga fazer análises mais acuradas, né? E fico feliz de perceber que a saúde mental, ela caminha junto com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ela está presente em todos, né? E isso é algo muito importante de perceber e muito importante de que a gente possa pensar, de fato, parcerias e integração entre as diversas políticas, entre os diversos saberes, para que a gente possa avançar. Fechamos um primeiro programa da Gabriela como apresentadora do Brasil ODS. E aí, foi aprovada? Muito. Um destaque final seu, Gabi. Eu queria só convidar vocês, às quintas-feiras, uma vez por mês, vai ter banho de floresta lá no Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência. Então, é às quintas-feiras de manhã, nas últimas quintas-feiras do mês, aí, então agora 24 de abril, 29 de maio, 26 de junho, é só acessar a programação da UMAPAS, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz, e aí vocês conseguem acessar. Então, fica o convite de saírem de casa e irem tomar banho de floresta no Parque Previdência. O convite vale mais para as mulheres e para as meninas, que frequentam pouco os parques da cidade. Meus agradecimentos ao André de Oliveira Werneck, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e em Saúde da Universidade de São Paulo, Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não esqueça de seguir os observatórios nas redes sociais. Basta postar lá Observatório 3 Setor, lembrando que 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.